A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso tema, o caminho da salvação. Nós abordamos o porquê de Jesus ser o nosso único e suficiente Salvador. Hoje, nós vamos falar da necessidade que o ser humano tem desse Salvador. Você precisa de um Salvador. Jesus é o único e suficiente Salvador. Mas o ser humano precisa entender, a sua maior necessidade é: eu preciso de salvação e eu não posso me salvar. Então, logo, eu preciso de um Salvador. Em Romanos 3, 23, Paulo escreve dizendo: porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Também em Romanos 6, 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Nesses dois versos nós tiramos essa conclusão evangélica, bíblica, de que o homem é um pecador. Em um determinado momento da sua vida, o homem vai pecar, ele vai escolher desagradar a Deus ou percorrer um caminho que Deus não estabeleceu. Há pecados que cometemos porque premeditamos, mas há pecados que cometemos no caminhar da nossa natureza humana caída. Todos pecaram, porque todos pecam. E se eu sou um pecador, a Bíblia diz em Efésios 2:1, eu estou morto em meus delitos e pecados. Se eu espiritualmente estou morto e separado de Deus, eu preciso de ajuda. Eu preciso de vida, eu preciso reatar minha comunhão com Deus. Mas como eu poderei fazer isso se eu sou um pecador e eu estou morto em meus delitos e pecados? Se também Romanos 6, 23 diz que o salário que eu recebo por ser um pecador é a morte. Fica bem definido na Bíblia e sem nenhuma dúvida de que o homem precisa ser salvo. E ele não pode se salvar, ele precisa de um Salvador. Em Romanos 6, 23, que acabamos de ler, diz que o pecado é o salário, traz o salário da morte, mas o dom da vida eterna é dada por meio de Jesus Cristo. Somente por meio desse que entregou a sua vida para provar a nossa morte, a fim de vivermos a sua vida, somente ele, no seu sangue, pode nos purificar, nos libertar e nos salvar dos nossos pecados e dessa terrível condição de sermos pecadores, mortos, distantes e separados de Deus. E eu quero ler outro texto, e esse escrito também por Paulo, em Romanos 5, que vai mostrar a condição humana, por ser uma condição herdada por Adão. Nós somos a geração adâmica, mas aí Deus quer trazer à existência uma nova geração, a geração de Jesus Cristo, daqueles que são lavados e remidos no seu sangue, que são salvos por sua graça e pelo seu perfeito sacrifício. Você precisa de um Salvador. Romanos 5, verso 12 diz: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um muitos morreram, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa. Por um pecado, porque um pecou, o juízo veio a todos por uma só ofensa. A condenação veio a todos, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse muito mais os que receberam a abundância da graça, do dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens,
para a sua condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de Jesus muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Acabamos de ler esse texto que conta a história toda. Pela ofensa de um só homem, o nosso primeiro representante, Adão, ele errou, ele desobedeceu a Deus, ele não cumpriu com o plano que Deus tinha estabelecido para a raça humana. Ele falhou e todos nós somos dessa geração, ainda que não pequemos como Adão pecou, mas nós somos filhos da transgressão. Mas veio Jesus para ser o segundo Adão, o qual ele obedeceu toda a lei de Deus, cumpriu a justiça em nosso lugar. Somente ele pode nos perdoar e nos justificar pela sua justiça, pelo seu amor e pela sua graça. O primeiro homem, Adão, trouxe a morte por conta do seu pecado. Jesus, pela vitória que ele teve contra o pecado, morrendo e ressuscitando, ele nos dá a vida eterna. Portanto, eu quero encerrar esta mensagem lhe dizendo: você é um pecador, você precisa de um Salvador e Jesus é o perfeito Salvador. Há uma necessidade intrínseca no coração humano, a necessidade de ser salvo, perdoado e justificado pelo seu único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Que Deus lhe abençoe. Essa é a essência e o poder do Evangelho. Nós vamos nos encontrar no próximo encontro para falar de assuntos importantes sobre a nossa salvação. Que Deus lhe abençoe, compartilhe esse vídeo. Se você é inscrito no nosso canal, muito bem. Se não é, se inscreva, curta nossos vídeos e até uma próxima, no nome de Jesus.